Capítulo 6. As traduções modernas e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1930-2000. Se devemos adotar a Nova Versão Internacional como um padrão para uso no púlpito e em nossas escolas, então podemos desistir de ser adventistas do sétimo dia e nos juntarmos a um movimento ecumênico de volta a Roma. Respostas ou objeções: nossa Bíblia autorizada vindicada. Desde o início do grande movimento do Segundo Advento, os pioneiros adventistas do sétimo dia têm usado o método da prova textual para estabelecer a doutrina verdadeira. Nesta demonstração descobriremos a dificuldade em provar as doutrinas adventistas do sétimo dia usando a Nova Versão Internacional e a versão revista padrão da Bíblia. Os títulos do assunto serão listados na ordem de uma típica série de estudos da Bíblia. Toda a verdade na versão King James está indicada em itálico. A verdade que tem sido alterada na Nova Versão Internacional e na versão revista padrão está sublinhada. Abreviações: King James Version, KJV, New Version International NVI, Revised Standard Version, RSV. Declarações na Palavra de Deus. A verdade na versão King James. Lucas 4:4. E Jesus respondeu-lhe dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Lucas 4:4. E Jesus respondeu-lhe dizendo: está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra de Deus, omitido. NVI. Lucas 4:4, e Jesus respondeu-lhe dizendo: está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Deus, omitido. RSV. Note que a Nova Versão Internacional e a versão revista padrão traduzem estas passagens precisamente da mesma forma. Este fato prova que a Nova Versão Internacional e a versão revista padrão da Bíblia foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados da Igreja Católica Romana. A verdade na versão King James. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é útil para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução na justiça. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é soprada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção e treinamento na justiça. NVI. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça. RSV. Note que as Escrituras são úteis para a doutrina e está alterada para útil para o ensino. Com esta leitura alterada tornou-se possível para a hierarquia da Igreja definir a doutrina, e então usar a autoridade eclesiástica para forçar fidelidade àquela definição ou credo, em vez de o indivíduo ler a doutrina diretamente da Escritura. Note a tradução quase idêntica desta passagem na Nova Versão Internacional e na versão revista padrão. Jesus como Criador. A verdade na versão King James. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual é a associação, comunhão, do mistério, que desde o princípio do mundo tem sido oculto em Deus, quem criou todas as coisas por Jesus Cristo. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Efésios 3:9. E tornar claro a todos a administração deste mistério, a qual desde eras passadas foi mantido oculto em Deus, quem criou todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, omitido. NVI. Efésios 3:9. E fazer todo o homem ver qual seja o plano do mistério, por eras oculto em Deus, quem criou todas as coisas, por meio de Jesus Cristo omitido. RSV. Dois pontos importantes de verdade na versão da King James estão alterados e omissos nas traduções modernas. 1. Desde o princípio do mundo, alterado para, desde eras passadas. 2. Na frase Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, omitiu-se, por meio de Jesus Cristo.
Note que a nova versão internacional e a versão revista padrão omitiram as mesmas partes dessa passagem. Novamente, este fato prova que essas versões modernas foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o apóstolo João afirma. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. A verdade na versão King James. João 1:10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. João 1:10. Ele estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por intermédio dele, o mundo não o reconheceu. NVI. João 1:10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, todavia, o mundo não o reconheceu. RSV. A verdade que o mundo foi feito por ele, está alterada para o mundo foi feito por intermédio dele. Sabemos também que a nova versão internacional e a versão revista padrão apresentam estas passagens precisamente iguais. Somente este fato é uma prova inquestionável de que essas versões modernas foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados. A verdade na versão King James. Hebreus 1:2. Nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Hebreus 1:2. Mas nos últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e por intermédio de quem fez o universo. NVI. Hebreus 1:2. Mas nestes últimos dias, nos tem falado por um Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o mundo. RSV. A versão revista padrão declara que Deus criou o universo por um Filho. Quantos filhos Deus o Pai tem no céu? Novamente, as traduções modernas declaram que Deus criou o universo, por intermédio de seu Filho, não por seu Filho. O que a cristandade moderna tem contra Jesus como o Criador da Terra? Poderia sua aversão à criação ter algo a ver com o sábado do sétimo dia, memorial da criação? A nova versão internacional e a versão revista padrão apresentam essas passagens de uma forma bem similares. A salvação em Cristo. A verdade na versão King James. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Mateus 18:11, completamente omitida. NVI. Mateus 18:11, completamente omitida. RSV. Note que a nova versão internacional e a versão revista padrão omitiram estas passagens. Novamente, este fato prova inquestionavelmente que essas versões modernas foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados. A verdade na versão King James. João 6:47. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. João 6:47. Digo-vos a verdade, aquele que crê tem a vida eterna. NVI. João 6:47. Em verdade eu vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. RSV. A mais importante verdade, crer em Cristo, está omitida das traduções modernas. A nova versão internacional e a versão revista padrão simplesmente declaram aquele que crê tem a vida eterna. Mas a questão é, no que ou em quem devemos crer? Aquele que crê em mim tem a vida eterna, Jesus responde na versão King James. João 6:47 KJV. Novamente, note que a nova versão internacional e a versão revista padrão apresentam essas passagens precisamente da mesma forma. A verdade na versão King James. Efésios 3:14. Por esta causa ponho-me de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. KJV.
A verdade é alterada nas traduções modernas. Efésios 3,14. Por esta razão, me ponho de joelho diante do Pai, omitiu-se de nosso Senhor Jesus Cristo. NVI. Efésios 3,14. Por esta causa, ponho-me de joelho diante do Pai, omitiu-se de nosso Senhor Jesus Cristo. RSV. Jesus Cristo está omitido dos textos das traduções modernas. A liderança adventista ama essas traduções modernas que omitem Jesus Cristo do texto da Escritura. Note, novamente, que a Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão traduzem essas passagens precisamente da mesma forma, prova inquestionável de que essas versões modernas foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem deveis diminuir dela, o Senhor falou a Moisés, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Arrependimento. A verdade na versão King James. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores, omitiu-se ao arrependimento. NVI. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores, omitiu-se ao arrependimento. RSV. Note que esta importante verdade não está apenas alterada, mas completamente omitida das novas traduções. Note também que a Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão traduzem essas passagens precisamente da mesma maneira. Com essas escrituras falsificadas como seu guia, é de se surpreender que uma nova teologia da graça barata, evangélica se difundiu na Igreja Adventista do Sétimo Dia contemporânea. A verdade na versão King James. Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, responde-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Marcos 2,17. E quando Jesus ouviu isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento omitido. NVI. Marcos 2,17. Tendo ouvido isto, respondeu-lhes: aqueles que estão bem não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento omitido. RSV. Novamente, no Evangelho de Marcos, arrependimento está omitido nas traduções modernas. O que a cristandade moderna tem contra o arrependimento? Repetidamente percebe-se que a Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão traduzem essas passagens precisamente iguais. Conversão. A verdade na versão King James. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos convertereis e não vos tornardes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Mateus 18:3. E disse: digo-vos a verdade, a menos que mudais e vos torneis como criancinhas, jamais entrareis no reino dos céus. NVI. Mateus 18:3. E disse: verdadeiramente, vos digo, a menos que volteis e torneis como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. RSV. A Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão dão a essas passagens uma tradução bastante comparável. Se não vos converterdes tem sido alterado por a menos que mudais, e a menos que torneis. Mudar-se ou tornar-se de quê? Certamente não é do pecado, como ensina a nova teologia. Ninguém pode fazer isto.
A importante verdade da conversão tem sido alterada nas novas traduções. A verdade na versão King James. Mateus 3:15. Porque o coração deste povo está se tornando cada vez mais duro e de mau grado ouvem com os ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Mateus 3:15. Porque o coração deste povo está calejado, dificilmente ouvem com os ouvidos, e têm fechado seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e voltem, e eu os curasse. NVI. Mateus 3:15. Porque o coração deste povo tem se tornado cada vez mais duro, e seus ouvidos são pesados para ouvir, e têm fechado seus olhos, para que não percebam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e tornem, para que por mim sejam curados. RSV. Novamente, no Evangelho de Mateus, uma importante verdade tem sido alterada nas traduções modernas. Note, também, que a nova versão internacional e a versão revista padrão traduzem estas passagens precisamente da mesma forma. Este fato prova que essas versões foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados da Igreja Católica. A verdade na versão King James. Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, pois quando te converteres, fortaleça teus irmãos. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, Simão, para que tua fé não desfaleça. E quando tu voltares, fortaleça teus irmãos. NVI. Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu voltares novamente, fortaleça teus irmãos. RSV. Note a quase idêntica tradução dessas passagens na nova versão internacional e na versão revista padrão. No Evangelho de Lucas, alterou-se novamente a verdade importante da conversão nas traduções modernas. Note que na alteração do texto e quando tu voltares, NVI e quando tu voltares novamente, na RSV, implica que Pedro já havia sido convertido. Mas a verdade está nas palavras de Jesus, traduzida corretamente na versão King James, a Bíblia de nossos amados pioneiros adventistas do sétimo dia, e quando te converteres fortaleça teus irmãos. Novamente perguntamos, o que o adventismo contemporâneo tem contra a conversão? Profecia cumprida menosprezada. A verdade na versão King James. Mateus 27:35. E o crucificaram, e, lançando sortes, repartiram suas vestes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, repartiram minhas vestes entre si e sobre a minha túnica lançaram sortes. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Mateus 27:35. Depois que o crucificaram, repartiram suas vestes tirando sortes, omitiu-se esta parte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, NVI. Mateus 27:35. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes entre si, tirando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta omitido. RSV. A verdade de uma profecia cumprida sobre a morte de Nosso Senhor está omitida nas traduções modernas. O que a cristandade moderna tem contra a profecia cumprida? Novamente, note que a nova versão internacional e a versão revista padrão traduziram essas passagens precisamente da mesma forma. A verdade na versão King James. Marcos 13:14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que foi dito pelo profeta Daniel, permanecendo onde não deve, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Marcos 13:14. Quando, pois,
Virdes a abominação que causa desolação estando onde não lhe pertence, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que foi dito pelo profeta Daniel omitido. NVI. Marcos 13:14. Quando virdes o sacrilégio desolador estabelecido onde não deve estar, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que foi dito pelo profeta Daniel omitido. RSV. A instrução do Senhor para considerar as profecias escritas por Daniel está omitida nas traduções modernas. Seria esta a razão por que os pioneiros adventistas entenderam os livros de Daniel e de Apocalipse, e que a cristandade moderna não. Os pioneiros adventistas do sétimo dia tinham uma Bíblia autêntica, a cristandade moderna e adventista do sétimo dia contemporânea não. Note também a tradução quase idêntica destas passagens na Nova Versão Internacional e nas versões revista. Omitiram-se as palavras que foi dito pelo profeta Daniel, nas duas versões modernas. A verdade na versão King James. Marcos 15:27. E com ele crucificaram os dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 28, e cumpriu-se a escritura que diz, e com os transgressores foi contado. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Marcos 15:27. E crucificaram os dois ladrões com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 28, e cumpriu-se a escritura que diz, com os transgressores foi contado omitido. NVI. Marcos 15:27. E com ele crucificaram os dois ladrões, um à sua direita outro à sua esquerda. Verso 28, e cumpriu-se a escritura que diz, e com os transgressores foi contado omitido. RSV. Omitiu-se todo o verso 28 de Marcos 15:28 na Nova Versão Internacional e na versão Revista Padrão. Omitiu-se também das traduções modernas a importante verdade de que Nosso Senhor com transgressores foi contado como um cumprimento da profecia. Novamente, note que a Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão traduzem essas passagens precisamente da mesma forma. Este fato prova também que traduziram a Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão dos mesmos manuscritos gregos falsificados da Igreja Católica Romana. O Santuário no Céu. A verdade na versão King James. Daniel 8:14. E ele me disse, até 2300 dias, então o santuário será purificado. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Daniel 8:14. Ele disse-me, levará 2300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. NVI. Daniel 8:14. E disse-lhe, por 2300 tardes e manhãs, então o santuário será restaurado ao seu estado de direito. RSV. Note a tradução quase idêntica desta passagem tanto na Nova Versão Internacional como na versão Revista Padrão. Este é um texto muito importante, utilizado pelos pioneiros adventistas do sétimo dia para ensinar a verdade do santuário. Esta é a grande profecia dos 2300 dias, anos, a qual teve início em 457 d.C., e culminou no início do juízo investigativo, a purificação do santuário, em 1844 d.C. Esta verdade sobre o santuário, amplamente baseado neste texto, é o próprio fundamento do Adventismo do sétimo dia. Em 1844, Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para purificar o santuário. A Nova Versão Internacional traduz o texto como reconsagrado, enquanto a versão Revista Padrão traduz como restaurado, qualquer que seja o significado. As duas versões ANVI, RSV usaram o termo 2300 tardes e manhãs. Esta apresentação errônea torna virtualmente impossível ensinar que, na profecia, um dia está representado por um ano, veja Números 1:3 e Ezequiel 4:6.
Usando essas traduções modernas de Daniel 8,14, é impossível ensinar que os 2.300 dias são de fato 2.300 anos. A verdade na versão King James. Daniel 1:9, 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros serão novamente construídos, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas, o Messias será cortado, mas não por si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim da guerra, desolações estão determinadas. 27. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e pela difusão das abominações ele o fará desolado, mesmo até a consumação, e o determinado será derramado sobre o desolado. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Daniel 1:9, 25 a 27. Sabe e entende isso, desde a emissão do decreto para restaurar e reedificar Jerusalém até vir o ungido, o governador haverão 7 setes, e 62 setes. Será reconstruído com ruas e uma trincheira, mas em tempos angustiosos. 26. Após os 62 setes, o ungido será cortado e não terá nada. O povo do governador que virá destruirá a cidade e santuário. O seu fim virá como uma inundação, guerra continuará até o fim, e desolações têm sido decretadas. 27. Ele confirmará um concerto com muitos por 7. Na metade dos 7 ele fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre uma asa do templo ele estabelecerá uma abominação que causa desolação, até o fim que está decretado seja derramado sobre ele. NVI. Daniel 1:9, 25 a 27. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda de um ungido, um príncipe haverá 7 semanas. Então por 62 semanas ela será construída novamente com praças e fosso, mas em tempo difícil. 26. E depois das 62 semanas, um ungido será cortado e não terá nada, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e santuário. O seu fim virá com uma inundação e até o fim haverá guerra, desolações são decretadas. 27. E ele fará um forte concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta, e sobre a asa das abominações virá um que faz desolar, até o fim decretado seja derramado sobre o desolador. RSV. Essas importantes passagens sobre a verdade do santuário têm sido completamente mutiladas pelas traduções modernas. A verdade sobre Jesus Cristo, o Messias que devia vir, é declarado ser meramente um governador terrestre. Ele é declarado ser simplesmente um ungido. A verdade de como Jesus confirmaria o concerto é declarada que ele confirmaria um concerto. As profecias da versão King James sobre a crucifixão de Cristo, que depois de 62 semanas o Messias será cortado, mas não por si mesmo, e que ele, Cristo, confirmaria o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício e ofertas. Jesus Cristo faria cessar o sacrifício e as ofertas, porque morreria na cruz. Depois da crucificação os serviços do santuário terreno cessariam. Foi por isso que no momento em que Jesus morreu na cruz o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Marcos 15, 37 a 38. Seria impossível ensinar esta verdade destes textos como eles estão traduzidos na Nova Versão Internacional e na versão Revista Padrão. Nestas traduções errôneas é afirmado, também, que sobre uma asa do templo ele estabelecerá uma abominação. A versão King James não declara nada sobre uma asa do templo ou que ele, Jesus, estabeleceria uma abominação. A interpretação dessas passagens na Nova Versão Internacional e na versão Revista Padrão são quase as mesmas. A chuva serôdia e o cancelamento dos pecados. A verdade na versão King James.
Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, quando os tempos do refrigério vierem da presença do Senhor. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Atos 3:19. Arrependei-vos, então, e voltem para Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, para que os tempos de refrigério possam vir do Senhor. NVI. Atos 3:19. Arrependei-vos, portanto, e voltem novamente, para que os vossos pecados sejam apagados, para que os tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor. RSV. Primeiramente, note a quase idêntica tradução desta passagem tanto na Nova Versão Internacional como na versão Revista Padrão. Este foi um dos textos mais importantes usados pelos pioneiros adventistas do sétimo dia para provar o aspecto da verdade do santuário que os pecados seriam apagados quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor ou quando Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo no santuário celestial em 1844. As traduções modernas simplesmente declaram para que os tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor. Em outras palavras, se os seus pecados são apagados agora, a expiação foi terminada e completada na cruz, então, tempos de refrigério podem vir da presença do Senhor. A verdade é que deveríamos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, quando os tempos do refrigério vierem da presença do Senhor. Você vê, caro leitor, como Satanás pode conduzir o homem a mudar uma palavra aqui e uma palavra ali, e mudar totalmente a verdade presente que os adventistas do sétimo dia têm para dar a um mundo que está perecendo. Os mandamentos de Deus. A verdade na versão King James. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. NVI. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. RSV. A verdade da obediência aos 10 mandamentos está omitida das traduções modernas. A Nova Versão Internacional e a versão Revista Padrão simplesmente declaram lavam suas vestes. Ninguém que lava suas vestes se salvará. Este é o Evangelho de obras. Embora na paráfrase adventista do sétimo dia, a Bíblia em palavras claras The Clear Word Bible acrescenta a linha, no sangue do Cordeiro, a Bíblia adventista do sétimo dia segue a NVI e a RSV traduzindo o texto, bem-aventurados que têm lavado suas vestes em vez da tradução da King James bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Satanás é muito esperto. Note também a tradução quase idêntica desta passagem tanto na NVI como na RSV, provando novamente que foram traduzidas das mesmas fontes gregas falsificadas. A fé de Jesus. A verdade na versão King James. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Apocalipse 14:12. Isto requer paciente resistência por parte dos santos que guardam os mandamentos de Deus, e permanecem fiéis a Jesus. NVI. A bandeira dos pioneiros adventistas do sétimo dia era os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Esta bandeira da verdade tem sido omitida na Nova Versão Internacional. Deus colocou em nossas mãos uma bandeira, na qual estão escritas as palavras os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ele declara. Em todos os tempos e em todos os lugares, devemos manter firmemente a bandeira no alto. O denominado povo de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia,
deve tomar uma firme posição sob a bandeira da verdade. Carta 95, 1905, páginas 2 e 3, para o Sr. e a Sra. D. H. Kress, 14 de março de 1905, Ellen G. White, Manuscript Releases, volume 2, páginas 246 e 247. O povo remanescente de Deus nestes últimos dias guardam os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. As traduções modernas declaram que este povo remanescente tem fé em Jesus, em vez de a fé de Jesus. A nova paráfrase adventista do sétimo dia, a Bíblia em linguagem clara, The Clear Word Bible, segue a nova versão internacional e traduz Apocalipse 14:12, fé em Jesus, em vez de fé de Jesus. A nova teologia na Igreja Adventista do sétimo dia ensina que podemos apenas crer nele. Apenas crê e serás salvo. A verdade é que devemos ter uma fé salvadora, a fé de Jesus, a fé como Jesus teve. A verdade é que se temos a fé de Jesus andaremos como Jesus andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, disse Jesus, assim como ele andou. 1 João 2,6. Em contraste com esta verdade, a nova teologia ensina que se temos fé em Jesus, ele fará a caminhada por nós. Tudo é feito para você. Qual é a nova teologia? Em resumo, é assim: querido Senhor, perdoa-me por meus pecados passados e perdoa-me pelos pecados que eu planejo cometer no futuro. O sábado do sétimo dia. A verdade na versão King James. Êxodo 20:10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Êxodo 20:10. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor teu Deus. NVI. Êxodo 20:10. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor teu Deus. RSV. Note que a NVI e a RSV afirmam que o sábado é somente um sábado, e que este sábado é para o Senhor, não o sábado do Senhor. Isso implica que o Senhor tem muitos sábados. Com essa leitura, o domingo poderia ser também um sábado para o Senhor. Porém, Deus disse: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Em Isaías, o Senhor chama o sábado do sétimo dia de meu santo dia. Isaías 58:13. Novamente, note que a nova versão internacional e a versão revista padrão interpretam essas passagens precisamente da mesma forma. Este fato prova que a NVI e a RSV foram traduzidas dos mesmos manuscritos gregos falsificados da Igreja Católica Romana. A verdade na versão King James. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou com respeito a um dia de festa ou de lua nova ou dos dias de sábado. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Colossenses 2:16. Portanto, não deixe que ninguém vos julgue pelo que comeis ou bebeis, ou em relação a uma festa religiosa, uma celebração da lua nova, ou um dia de sábado. NVI. Colossenses 2:16. Portanto, que ninguém vos julgue em questão de comida e bebida, ou em relação a uma festa ou a uma lua nova ou um sábado. RSV. Note que na versão King James lê-se dias de sábado, no plural, significando os sábados cerimoniais e festas religiosas que foram abolidas na cruz. No entanto, a nova versão internacional e a versão revista padrão traduziram dia de sábado no singular, sugerindo que o sábado, o sétimo dia do Senhor, foi abolido na cruz. Note, também, a tradução quase idêntica tanto na versão internacional como na versão revista padrão. Nessas traduções modernas, o significado dos dois textos, Colossenses 2:16 e Êxodo 20:10, está ao contrário do significado da versão King James. Satanás, por meio dos tradutores modernos, inspirados pelos jesuítas do papado, aplicou a psicologia inversa na tradução desses dois textos ao declarar: não deixe que ninguém vos julgue. Em relação a um dia de festa religiosa, ou um dia de sábado, singular, Colossenses 2:16,
E, o sétimo dia é um sábado, plural. Êxodo 20:10. A verdade é que em Colossenses 2:16 as palavras dias de sábado é plural, e está se referindo aos dias do sábado cerimonial. Nos 10 mandamentos, o mandamento do sábado, mencionado em Êxodo 20:10, declara que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, singular, não o sétimo dia é um sábado do Senhor. A condição do homem na morte. A verdade na versão King James. Salmos 146:4. Sai-lhe o fôlego, e ele volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Salmos 146:4. Quando seu espírito vai embora, eles retornam ao solo, nesse mesmo dia seus planos resultam em nada. NVI. Salmos 146:4. Quando seu fôlego vai embora ele retorna para sua terra, naquele mesmo dia seus planos perecem. RSV. A nova versão internacional declara que quando seu espírito vai embora, o que implica que o espírito do homem vai para o céu ou para o inferno na morte. Tanto a NVI como a RSV declaram que quando o homem morre seus planos resultam em nada. Essas traduções errôneas implicam que os desígnios terrestres dos homens resultam em nada na morte, mas seus pensamentos não perecem porque eles vão para o céu ou para o inferno na morte. A verdade como está na versão King James, que quando um homem morre seus pensamentos perecem. Novamente, note a tradução quase idêntica desta passagem tanto na nova versão internacional como na versão revista padrão. A verdade na versão King James. Jó 14:14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu tempo designado esperaria, até que viesse a minha transformação. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Jó 14:14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de minha labuta esperaria para vir minha renovação. NVI. Jó 14:14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu serviço esperaria, até que viesse minha libertação. RSV. Jó declarou a verdade quando disse que ele esperaria até sua transformação. Esta será na segunda vinda de Jesus. Num momento, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, o apóstolo Paulo escreveu. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:52 e 53. Note a tradução quase idêntica dessas passagens tanto na nova versão internacional como na versão revista padrão. A marca da besta. A verdade na versão King James. Lucas 23:38. E também por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, latinas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. KJV. A verdade é alterada nas traduções modernas. Lucas 23:38. Havia sobre ele uma nota escrita, a qual se lia: Este é o Rei dos Judeus. NVI. Lucas 23:38. Havia também uma inscrição sobre ele: Este é o Rei dos Judeus. RSV. A NVI e a RSV omitiram, nas letras gregas, latinas e hebraicas. Os pioneiros adventistas têm usado este texto para provarem que, Vicarius Filii Dei, título dado ao Papa de Roma, e inscrito em sua tripla coroa, soma 666 nas 3 línguas antigas do mundo nas letras gregas, latinas e hebraicas. Nas versões protestantes modernas, as revisões e paráfrases têm omitido essas importantes palavras da Escritura. Note também a tradução quase idêntica desta passagem tanto na nova versão internacional como na versão revista padrão. É interessante notar que o grego, o latim, e o hebraico foram as línguas predominantes no período de Cristo. No tempo da crucificação havia diversas nacionalidades reunidas em Jerusalém para celebrar a Páscoa.
Este foi o porquê da inscrição em grego, latim e hebraico colocado sobre a cruz. Esses são apenas alguns textos, muito mais poderia ser analisado se o tempo, o espaço ou uma resma de papel permitisse, usados como exemplo de como é difícil, na verdade, virtualmente impossível, provar a verdade dos adventistas do sétimo dia históricos nessas traduções modernas. Note que eu disse verdade adventista dos pioneiros. Todavia, a nova teologia, que permeia a Igreja Adventista do sétimo dia contemporânea, é fácil provar nas traduções modernas. O Novo Testamento descoberto, serendipity, da Nova Versão Internacional. Serendipity igual à habilidade de fazer boas descobertas, inesperadas e totalmente ao acaso. Gary Williams, na época secretário da Conferência Ministerial de Oregon, desenvolveu um sistema de estudo doméstico da Bíblia denominado Lares de Esperança. Essas lições usavam uma nova versão da NVI chamada O Novo Testamento Descoberto, Serendipity, para grupos de trabalho como livro-texto para as lições. Deve-se apenas examinar estas publicações para ver que é um dos mais sutis e heréticos instrumentos da nova teologia tão predominante em todo o adventismo contemporâneo. A liderança da Conferência de Oregon considerou as lições um grande sucesso. A liderança da Igreja Adventista do sétimo dia convidou Gary Williams para ensinar este método em toda a divisão norte-americana, e claro, usando o Novo Testamento descoberto para grupos de trabalho, a nova versão internacional, como livro-texto. Gary Williams, da Conferência de Oregon, foi solicitado pela divisão norte-americana para ser o consultor sobre ministério de pequenos grupos. Williams, que continua a servir como diretor ministerial de Oregon, ficará também disponível para trabalhar com outras conferências e uniões nos Estados Unidos da América e Canadá à custa deles. Criador da ajuda a pequenos grupos Lares de Esperança de Oregon e conceitos de evangelismo, Williams tem também desenvolvido ministérios companheiros que dão ênfase à oração e ao poder do Espírito Santo. A integração de pequenos grupos, o foco no Espírito Santo e a ênfase na oração têm impulsionado Williams à proeminência internacional. People in Transition, Norte Pacific Union Gleaner, 4 de março de 1991, página 21. A Nova Bíblia Adventista do Sétimo Dia. Na primavera de 1994, a Review and Herald publicou uma nova paráfrase das Escrituras, escrita pelo Dr. Jack J. Blanco, professor da Southern Union College. Esta paráfrase está endossada na capa de trás pelos maiores líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre eles, Robert S. Falkenberg, presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Richard M. Davidson, dirigente do Departamento de Antigo Testamento, Seminário de Teologia, Universidade Andrews, Emílio Becknertley, evangelista, Malcolm D. Gordon, presidente da Conferência da União Sul dos Adventistas do Sétimo Dia, Randy Fizer, editor associado do Guide Magazine e Miriam Wood, autora da Dear Miriam, coluna da Revista Adventista. Nós agora temos uma Bíblia Adventista do Sétimo Dia, não diferente das Testemunhas de Jeová com sua tradução do Novo Mundo e os Mormons com seu livro de Mormon. A Bíblia em linguagem clara The Clear Word Bible, paráfrase Adventistas do Sétimo Dia contemporânea, tem um jeito de fazer você se sentir mais consciente dos pensamentos e sentimentos dos autores inspirados das Escrituras. Isso porque cada texto está expresso de modo a tornar seu significado original tão claro quanto possível para um leitor moderno. As seguintes comparações entre as traduções comuns e a Clear Word Bible ilustram como a mensagem de um texto torna-se completamente transparente. Extraído da sobrecapa da Clear Word Bible. Será verdadeira esta declaração da sobrecapa da Clear Word Bible? Será que a nova Bíblia Adventista do Sétimo Dia contemporânea ilustra como a mensagem de um texto fica mais transparente? Compararemos diversos textos-chave da versão King James da Escritura com a Clear Word Bible. Selecionaremos textos-chave usados pelos pioneiros adventistas para provar a fé que uma vez foi entregue aos santos e deixamos o leitor decidir a resposta para esta questão.
Vamos começar por Daniel 12:1, de fato, um dos textos mais importantes para os adventistas do sétimo dia. Este texto foi usado pelos pioneiros adventistas para ilustrar o encerramento da provação da humanidade e o início do tempo de angústia, as 7 últimas pragas. E naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1, versão autorizada King James. Continuou Gabriel. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que supervisiona o povo de Deus, se levantará para anunciar o veredicto do julgamento e trará todas as coisas a um fim. Mas antes disso, um tempo de angústia virá sobre todo o mundo, qual nunca houve desde que existiu nações. Então será quando o povo de Deus será liberto, todos cujo nome está inscrito no seu livro. Daniel 12:1. The Clearword Bible. Note que na Nova Bíblia Adventista do sétimo dia contemporânea, o tempo de angústia, e as 7 últimas pragas, vem antes de Miguel se levantar. Os pioneiros adventistas ensinavam que quando Miguel se levantar, então seria o fim do tempo de graça, e então, as 7 últimas pragas se seguiriam. O fim do tempo de graça vem antes das 7 últimas pragas e não depois. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, Ellen White declarou, então começa o tempo de angústia. Spiritual Gifts, volume 3, página 134. Vi que a ira das nações, a ira de Deus, e o tempo para julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro, também, que Miguel não tinha se levantado, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não tinha começado. As nações estão se irando agora, mas, quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 36. Guardam seus mandamentos ou lavam suas vestiduras. Um importante texto usado pelos pioneiros adventistas para provarem que a validade dos 10 mandamentos encontra-se em Apocalipse 22:14. A Clearword Bible, a Nova Bíblia Adventista do sétimo dia, segue perfeitamente a interpretação errônea da Nova Versão Internacional e da versão Revista Padrão, ao declarar que abençoados são aqueles que lavam suas vestiduras, em vez de aqueles que guardam seus mandamentos. Esta tradução ajusta-se perfeitamente à nova teologia da Igreja Adventista do sétimo dia contemporânea. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14, KJV autorizada. Eu, João, compreendi que aqueles que são bem-aventurados são os que têm lavado suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é o que dá o direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Clearword Bible. Fé de Jesus ou fé em Jesus? Na conferência geral realizada ocorrida em Battle Creek, de 5 a 6 de outubro de 1861, ficou decidido que esta conferência recomenda a seguinte aliança da Igreja. Nós, abaixo assinados, por meio desta nos associamos juntos, como uma igreja, tomando o nome Adventistas do sétimo dia, acordando em guardar os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus Cristo. Review em Herald, Battle Creek, Michigan, 8 de outubro de 1861. O documento foi apoiado pelo irmão Roy adotado. O documento foi, então, assinado por Tiago White, John N. Lofeborough, Uriah Smith, Mary T. Cornell e Moses Hall. Eden, R.I.H., 8 de outubro de 1861. Defraudando a bandeira na qual está inscrita a mensagem do terceiro anjo, Ellen White declarou, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Conferência Geral, Boletim Diário, 13 de abril de 1891.
O provérbio dos pioneiros adventistas do sétimo dia era os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que aconteceu com nossa bandeira da verdade na nova Bíblia em linguagem clara adventista do sétimo dia? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Versão da King James autorizada. Aqui está um requerimento à resistência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12, versão revista padrão. É muito importante notar que a versão revista padrão concorda plenamente com a versão King James neste texto, a fé de Jesus. Porém, a nova versão internacional e a Clearwater Bible Adventista do sétimo dia não. Isto requer paciente resistência por parte dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 14:12. Nova versão internacional. Agora note cuidadosamente como a Bíblia Adventista do sétimo dia, a Clearwater Bible, interpreta esta passagem de modo idêntico à nova versão internacional. As duas erroneamente declaram a fé em Jesus, em vez de a fé de Jesus. Essas coisas que eu vi requererá especial resistência por parte do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Apocalipse 14:12. The Clearwater Bible. A versão revista padrão, a nova versão internacional, e a maioria das versões contemporâneas da Bíblia foram traduzidas dos manuscritos gregos vaticanos e dos sinaíticos. A Vulgata Latina da Igreja Católica Romana foi também fortemente considerada por tradutores contemporâneos. Ainda assim, a versão revista padrão concorda com a versão King James em Apocalipse 14:12. A nova versão internacional discorda. Agora, a questão mais importante pode ser esta: se os doutores do Adventismo do sétimo dia contemporâneo acreditam tão fortemente nestes manuscritos gregos e hebraicos falsificados, e na Vulgata Latina, porque eles seguem a nova versão internacional nesta interpretação de Apocalipse 14:12. Porque Blanco seguiu a nova versão internacional em vez da versão revista padrão na sua Bíblia em linguagem clara? Por que não aceitar a versão revista padrão? A interpretação da RSV é mais adventista, não é? A resposta somente pode ser porque a nova versão internacional apoia o ponto de vista da nova teologia adventista do sétimo dia contemporânea sobre a doutrina da graça barata. A nova versão internacional e a Igreja Adventista do sétimo dia. A nova versão internacional parece ser preferida pela liderança adventista do sétimo dia contemporânea mais do que 4:1, por seus doutores, escritores e ministério. É a mais citada frequentemente dos púlpitos adventistas do sétimo dia atualmente. Deve-se apenas notar a lista das Bíblias em livros teológicos recentes, publicados pela Pacific Press e na Review em Herald para ver que esta conclusão está correta. Essas duas são casas publicadoras oficiais da denominação Adventistas do sétimo dia. Ao final do novo inário da Igreja Adventista do sétimo dia estão as leituras responsivas da Bíblia, numerada em correspondência com os hinos. Nessas citações, a nova versão internacional é citada 68 vezes, e a versão revista padrão 28 vezes. A nova versão revista padrão ainda não estava publicada no tempo em que o novo inário da Igreja Adventista do sétimo dia foi preparado. Porém, é certo que a nova versão revista padrão teria sido citada em vez da versão revista padrão se tivesse estado disponível. Como antes foi notado, a nova versão revista padrão tem o imprimatur da Igreja Católica Romana na parte de dentro da capa frontal, e vem completa com os livros apócrifos aprovados pelo Concílio de Trento. A versão autorizada King James, na qual os pioneiros adventistas pesquisaram as grandes verdades do Advento, é citada apenas 14 vezes. Curiosamente, a Bíblia de Jerusalém, a nova edição católica romana, é citada 38 vezes, ficando em segundo lugar apenas para a nova versão internacional. Por quê? Esta é a Bíblia inglesa do papado, o grande anticristo. A única conclusão possível.
Em nosso estudo das traduções modernas descobrimos que 16 textos estão completamente omitidos no Novo Testamento nas versões contemporâneas da Bíblia. Em outro estudo, pode ser mostrado que partes de 35 textos estão omitidos, muitas vezes mudando o significado deles. Uma advertência contra operar as Escrituras. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2, KJV. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22:19, KJV. Visto que existem 16 textos omitidos, 35 textos parcialmente omitidos, e 69 textos alterados no Novo Testamento das traduções modernas, deveria ser óbvio para o leitor que a única versão da Palavra de Deus que é confiável para estudo é a versão King James autorizada KJV, traduzida dos manuscritos gregos recebidos. Esta era a Bíblia dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é a única verdadeira Palavra de Deus para esses últimos dias. A Sagrada Escritura autêntica é uma salvaguarda. E que, desde a infância, sabes as Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é útil para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:15-17, KJV. Queridos irmãos e irmãs adventistas, não sejam enganados. O Dr. Benjamin Wilkinson estava certo ao denunciar francamente as versões revista inglesa e revista americana da Bíblia, e em defender a versão autorizada nos idos de 1928 a 1930. Novamente, a prova está na história. 1. A versão revista americana tornou-se a versão revista padrão, em 1952, a Bíblia oficial do Conselho Nacional das Igrejas da América. 2. Em 1991, a versão revista padrão tornou-se a nova versão revista padrão, com o imprimatur da Igreja Católica Romana escrito nitidamente na parte interna da capa. Não deveriam os adventistas ficar alarmados. Wilkinson contou a verdade. A tradução revista de Westcott e Hort foi de fato inspirada pelos jesuítas de Roma, e agora tem sido oficialmente endossada pelo papado. Que prova mais é necessária? Hoje, a liderança, doutores e ministros da Igreja Adventista do Sétimo Dia contemporânea aceitaram abertamente a nova versão revista padrão, a tradução oficial do Conselho Nacional das Igrejas e do Papado. Ela é reconhecida como a Bíblia comum entre protestantes e a Igreja Católica Romana. A nova versão internacional, a qual interpreta quase que palavra por palavra como a nova versão revista padrão, é lida livremente nos púlpitos adventistas. Porque nós como protestantes desejaríamos uma Bíblia corrompida e inspirada por Satanás através dos assim chamados pais da Igreja, escribas do papado, e os jesuítas de Roma. Porque os doutos adventistas contemporâneos não podem se contentar com a tradução da Bíblia na qual o Senhor guiou nossos pioneiros à grande verdade presente da nossa mensagem do Advento. Não foi a tradução da versão King James inspirada por Deus através dos verdadeiros protestantes da Reforma? Hoje, ouvimos muito dos teólogos contemporâneos sobre teologia da Reforma. Não é estranho que eles não estejam dispostos a aceitar as Escrituras da Reforma. Assim, nós vimos como um Novo Testamento mutilado veio a ser reconhecido pela maioria da cristandade hoje, incluindo a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que desejar uma nova Bíblia? O ecumenismo seria a resposta,